Isso aqui é uma foto de satélite do Monte Hermon, tá? Tá aqui, meus amigos. Dá para perceber, olha aqui, nitidamente, uma fortaleza. Aqui, olha só. Bem interessante. Bem interessante mesmo. Deixa eu continuar. Quando os Anunnakis estiveram aqui, aproximadamente há 450 mil anos, eles começaram a extrair principalmente ouro monoatômico e ouro branco. Eles designaram um subgrupo de Anunnakis para fazer esse trabalho. Esse grupo se rebelou e foram presos no Monte Hermon, que faz fronteira entre o Líbano e a Síria. Esses seriam os anjos caídos, retratados na tradição cristã. Depois disso, a realeza Anunnaki recrutou um novo grupo para executar este mesmo trabalho de mineração, no caso, os Igigi. Este grupo seria inferior geneticamente ao primeiro preso no Monte Hermon, que também se rebelaram e se revoltaram. Depois, eles olharam para os lêmures de cabeça preta e falaram, vamos ativá-los, pediram para o Enki fazer isso, inclusive, e surgiu a raça humana. Tá? Bem interessante. Para cumprir esse trabalho. Bem interessante mesmo. Lembrando que os Igigi, meus amigos, acho que não vai dar tempo de falar sobre isso, porque daí eu teria que fazer uma live, na verdade, isso aí é uma live de 4, 5 horas sobre os Anunnakis, eu tenho todo esse material. Os Igigi, a Cabal e as dinastias de sangue são descendentes direto desses Igigi, tá? Isso, das linhagens de sangue, que são capatazes do Enlil, até hoje. Bem interessante. Nós fomos rebaixados como escravos e permanecemos assim até hoje. Escravos mental, escravos também na consciência, limitaram a nossa consciência, limitaram, primeiramente, reduziram nossa expectativa de vida, reduziram nossa glândula pineal, tudo deliberadamente para nos fazer o quê? Escravos perfeitos. E agora chegou a nossa libertação, a hora da nossa liberdade. E tá aqui, o exército de Israel já pensando aqui, pousando para fotos no Monte Hermon. Tá aqui. Foto no pico do Monte Hermon de Israel. Interessante. Meus amigos, eu tenho uma amiga, isso é uma notícia que eu já repassei, faz uns 2 anos atrás, que acho que é o tio dela, se não me engano, tá? O avô dela, desculpem, avô, que tem descendência, tá, de libanês. O avô dela brincava ali próximo do Monte Hermon. Inadvertidamente, eles acharam uma passagem, tá? Isso muito tempo atrás, ok? Muito tempo atrás. Aquele tempo ali não era uma zona proibida. E ele viu vários seres em estase. Vários seres em estase, em cápsulas. Tá? E ela me retratou isso aí, eu falei, isso é espetacular. Ele sempre contava essa história, ele já é falecido também. Tá? Impressionante. Que valida ainda mais, tá? O que eu estou apresentando para vocês. Todas as batalhas, meus amigos, foram em busca de tecnologias suprimidas, tecnologias exóticas. Existem inúmeros exemplos. Por exemplo, na guerra do Iraque, todas, Afeganistão, todas, absolutamente todas. Por exemplo, um pouquinho antes do início, do start da guerra do Iraque, um alemão alegou ter encontrado a tumba do rei sumério Gilgamesh. Tá até o nome dele aqui, George Finsberg. O Departamento de Monumento Histórico da Bavária, em Munique, disse à BBC News na época, tá? Notícia oficial, que sua equipe encontrou nos arredores da cidade, onde estava o leito do rio Eufrates, uma construção que poderia ser comparado a uma tumba. Logo depois dessa descoberta, meus amigos, coincidentemente, incrível, na verdade isso é um padrão, tá? Sempre é assim. Começou o quê? A invasão no Iraque. Entenderam? Sempre em busca dessas tecnologias. O Paul Ellis, por exemplo, grande Paul Ellis, que é PhD em teologia, história Anunnaki, Bíblia também, textos originais da Bíblia, conta que muitos ex-combatentes do Iraque o procuraram e disseram, olha, pô, a gente não está entendendo. Nós pensávamos que iríamos combater brinquedinhos de destruição em massa, mas ao invés disso fomos inseridos numa missão arqueológica em busca da tumba de Gilgamesh e dos portais. Portais também, que são muito preciosos para o Serviço Secreto Espacial. Michael Salla, um autoprogramado especialista australiano, tá? Só que eu peguei a fonte para vocês, tá, meus amigos?
em política extraterrestre, exopolítica. Acredito que os Estados Unidos e seus aliados invadiram o país para assumir o controle de acesso ao Saddam e os brinquedinhos alienígenas através de um portal estelar. Acho que essa foi uma grande razão pela qual o governo Bush foi ao Iraque, para impedir, palavras do Dr. Michael Salla, o Saddam de revelar essas informações e também para assumir o controle, disse Salla, de acordo com o jornal britânico The Daily Star. Bem interessante, recuperando uma informação antiga aqui para os senhores e para as senhoras. Agora sobre Gaza, meus amigos, tem uma conexão direta. Aliás, tem uma rede de túneis lá, com várias tecnologias diferentes que foram construídas pelos Igigi. A Toca do Coelho em Israel é obviamente muito profunda. Registros claros de operações de escavação de túneis remontam a mais de 4.000 anos. Esculturas assírias mostram unidades de engenharia pertencente a Sargão de Akkad, que reinou entre 2334 a 2279 a.C., minando as muralhas da cidade inimiga. O professor Joel Hoskin, geomorfólogo e geólogo de Bar Ilan, da universidade, relataram isso ao Jerusalém Post. Pois, bem, aqui eu estou mostrando para vocês, meus amigos, um arqueólogo israelense confirmando isso. Isso é muito interessante, porque Sargão deu crédito aos Anunnakis. Presta atenção. Sargão, na história, deu crédito aos Anunnakis pela construção dos túneis. E confirma ainda mais o que estamos apresentando para os senhores e para as senhoras. Uma fonte aqui. Pelo seu sucesso na construção do primeiro império do mundo, centrado no local onde a luta estava ocorrendo atualmente, Benjamin Fulford. A região de Gaza era onde se encontrava o foco dos Néfilins, gigantes, sem falar do gigante de Kandahar, do Afeganistão, que eu já apresentei para vocês, com várias testemunhas militares. Lembrando que o gigante Golias, retratado na Bíblia, era de Gaza, terra dos filisteus. Os gigantes deveriam ser combatidos pelos israelitas, mas nunca foram efetivamente exterminados por eles. Os gigantes eram corpos avatares, em sua maioria, sim. Então, os Anunnakis usavam corpos avatares de gigantes para caminharem na Terra. Então, quando os Anunnakis estiveram aqui, lembrando que os Anunnakis não conseguem respirar o nosso ar e não estão adaptados para viverem na nossa atmosfera. Os Anunnakis originais têm um corpo bastante esguio, cabeça alongada, igual o Enki, tá? O Enlil, essa característica da realeza Anunnaki. E quando eles estiveram aqui pela primeira vez, eles usavam o quê? Como se fossem trajes espaciais para poderem respirar aqui e se adaptar à pressão atmosférica do nosso planeta. Mas, como eles tinham que permanecer aqui por muito tempo, muitos anos, pensaram o seguinte: pois bem, vamos construir corpos avatares. Igual o filme Avatar, exatamente a mesma coisa, que eram gigantes que estavam perfeitamente adaptados para viverem aqui. Aí o Enki assumiu um corpo de um gigante, o Enlil assumiu o corpo de um gigante, e assim por diante. Assim eles poderiam caminhar na Terra. E por que gigante? Porque gigante era respeitado. Dá para vocês entenderem? Eles eram tidos como deuses, eles gostavam disso, de se sentir superiores para controlar os Lulus, que eram retratados no nível Illuminati. Eles chamavam os humanos de Luluzinhos. Para controlar os Luluzinhos e as Luluzinhas. Entenderam? Era assim que era feito. Pois bem. Em sua mãe ficaram em êxtase no subterrâneo, que é hoje conhecido como os túneis de Gaza. Aí o Henk se rebelou, ele percebeu que os Luluzinhos eram bons, ele começou realmente a lutar pela causa dos Luluzinhos, preservou o nosso DNA adâmico, aí teve aquela briga das facções Anunnakis, é uma longa história, não dá para retratar aqui. Pois bem, o cineasta pesquisador La Marzulli acredita que esse seja um dos motivos do conflito. Olha que interessante. Aqui está um artigo fascinante que aponta para alguns dos túneis sobre a faixa de Gaza com milhares de anos de idade, datando de Sargão de Akkad. Isto apoia alegações de que os Anunnakis e Gigi foram muito ativos no desenvolvimento de minas, túneis na Palestina e Israel, e que os remanescentes podem ser usados por grupos palestinos, como o grupo extremista Hamas. Será que alguns dos gigantes Néfilins que batalharam com antigos israelitas escaparam para túneis subterrâneos em busca de segurança e agora estão ajudando os palestinos, como afirma La Marzulli et al? Quem sabe?
E tá aqui o artigo, meus amigos. Michael Salla, túneis em Gaza, infraestruturas do terror descoberta por geólogos israelenses.